Bom dia a toda a família Canção Nova. Que bom estarmos juntos agora para ficar bem informado, né? A gente recebeu esse alimento aí da Palavra de Deus no Sorrindo para a Vida. Bom, agora são 9 horas e 32 minutos. Hoje no CN Notícias vamos mostrar como a caridade do Papa Francisco está chegando aqui no Brasil, ao Tocantins, com uma doação para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Daqui a pouco vai ter uma conversa sobre burnout, uma doença precedida de esgotamento físico e mental intenso. Muitas pessoas estão tendo ainda que trabalhar em casa, o chamado home office. À primeira vista pode parecer simples e até mais fácil, mas trabalhar em casa pode ser uma armadilha para a saúde mental. Nossos repórteres trazem os principais assuntos desta manhã. A greve dos Correios completa uma semana e os funcionários informaram que a paralisação continua por tempo indeterminado. Fora do país, a notícia em destaque são os novos surtos de coronavírus na Europa e a corrida presidencial norte-americana. É a primeira noite de convenção nacional do Partido Republicano. O CN Notícias volta daqui 2 minutos, após o intervalo. Até já! CN Notícias ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 36 minutos. Hoje o governo federal lança a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida. O lançamento de outros programas sociais foi adiado. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Bom dia. Outro assunto, Otávio, que a gente gostaria de saber aí é a prorrogação por mais 2 meses da medida provisória que permite a redução de salário e jornada. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso, né? O governo previa aí a anunciação de um grande plano, o Pro Brasil, um grande plano que englobaria aí o novo Bolsa Família, chamado de Renda Brasil, outros planos sociais e também ali uma outra parte da reforma tributária, mas aí eles seguraram um pouco, eles ainda precisam de um pouco mais de tempo para estudo, para acertar algumas pontas, então ficou para hoje somente o lançamento aí do novo programa, do novo Minha Casa Minha Vida, né, que vai ser o Casa Verde e Amarela. Então, esse programa vai construir mais moradias populares e deve atender aí mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas a mais, né? Então, o governo ainda vai estudar mais um pouquinho para lançar o restante desse pacote. Mas o que já foi lançado e o que agora foi prorrogado é aí a MP de redução de salários e jornada de trabalho. Ela vale agora por mais 2 meses. Desde o início da pandemia, então, ela foi criada, agora ela é prorrogada por mais 2 meses. Então, o presidente Bolsonaro justificou aí essa prorrogação porque ele diz que é muito importante para a sobrevivência das empresas essa ajuda que o governo tem dado aí, né, nesse momento de crise. Agora, falando um pouquinho da pandemia, os números da pandemia aqui no Brasil, o Brasil chegou a, infelizmente, mais de 115 mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Os casos confirmados da doença também já ultrapassam aí a casa dos 3 milhões e 600 mil casos, né? E mais a boa notícia fica sempre por conta dos recuperados. O país segue em primeiro lugar no ranking de pessoas recuperadas. Temos mais de 2 milhões e 700 mil pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Obrigado, Otávio, pelas informações. Agora vamos ver a previsão do tempo. A terça-feira deve ser com tempo seco em boa parte do país. O ar seco predomina na região sul e hoje não chove. As temperaturas sobem aos poucos em relação aos últimos dias. Já no sudeste ainda chove nas áreas do litoral. As temperaturas sobem aos poucos e o sol predomina em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O tempo continua ensolarado na região centro-oeste e as temperaturas se elevam à tarde. E atenção, a umidade relativa do ar cai bastante nas horas mais quentes. No norte faz sol, mas tem pancadas de chuva entre Roraima, Amapá, Pará e no norte do Amazonas, entre a tarde e a noite. Nas demais áreas, bastante sol. O ar seco predomina na maior parte do Nordeste e o tempo segue firme. Pode chover entre Salvador e João Pessoa, no Rio Grande do Norte. Em todo o Brasil acontece a campanha de vacinação contra o sarampo até o dia 31 de agosto.
A cidade de São Paulo está na segunda etapa da campanha, focada no público de 6 meses a 49 anos de idade. Vamos ao vivo com André Cunha. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todos. Neste período serão realizadas 2 estratégias de vacinação. A primeira é a estratégia de vacinação indiscriminada, que é aquela que independe da situação vacinal do indivíduo e está voltada para a população de 1 ano até 3 anos de idade e a população de 15 a 49 anos de idade. Depois, a segunda estratégia é a vacinação seletiva, que é aquela que avalia a situação vacinal do indivíduo e a vacinação acontece conforme o calendário vacinal vigente. E é voltada então para os bebês de 6 a 11 meses e para a população de 3 a 14 anos de idade. Rodrigo, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 5.642 casos de sarampo confirmados em 21 estados, entre eles o estado do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A gente lembra que o sarampo é uma doença viral infecciosa grave e altamente contagiosa e transmitida por vias aéreas. Os principais sintomas são a febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Inclusive, são sintomas um tanto parecidos com os sintomas da Covid-19, salvo o fato de que o sarampo tem a vacina. Rodrigo. Obrigado, André. A seguir tem entrevista sobre burnout, um distúrbio psíquico precedido de esgotamento físico e mental intenso. Daqui a pouco, após o intervalo. A primeira noite de convenção do Partido Republicano do presidente Trump é destaque no noticiário internacional. E os fenômenos climáticos que atingiram a América Central também ganharam destaque pelo mundo. O The New York Times destaca a primeira noite de convenção do Partido Republicano. Segundo o jornal, os republicanos deixaram claro que pretendiam envolver-se num revisionismo sobre a resposta do presidente Trump à pandemia e a seu histórico nas relações raciais. O The Washington Post também dá destaque à primeira convenção dos republicanos. A manchete afirma: palestrantes do Partido Republicano retratam os democratas como uma ameaça para a América. O programa também teve como objetivo combater os ataques ao presidente Donald Trump. Um dos destaques do francês Le Monde é a tempestade tropical Laura, que atravessou Cuba e segue em direção aos Estados Unidos. Depois de matar pelo menos 24 pessoas no Haiti e na República Dominicana, a tempestade deve se tornar furacão nesta terça-feira. E o furacão Marco, que se aproximava da costa, tornou-se uma tempestade. O fato de 2 furacões ou fenômenos climáticos próximos se seguirem de tão perto no Golfo do México é extremamente raro, afirmam especialistas. E novos surtos do coronavírus na Espanha deixam o país em alerta. Semana que vem estava prevista a volta às aulas, mas agora está tudo incerto por lá. As informações de Madrid com o André Peixoto. Bom dia, Rodrigo, e a todos que nos acompanham. Infelizmente, a pandemia continua aqui na Espanha com novos surtos que preocupam as autoridades sanitárias. Como falamos na semana passada, o governo da Comunidade de Madrid continua fazendo testes PCRs em bairros onde há mais incidências de casos. O objetivo dessa ação é identificar pessoas assintomáticas e prevenir assim novas contaminações. Ontem o Ministério da Saúde informou que notificaram 19.300 novos casos desde a última sexta-feira. O Centro de Coordenação de Alertas Sanitários comunicou que a região de Madrid deve tomar medidas drásticas para frear o avanço da Covid-19. O governo aconselhou que a população evite interações sociais desnecessárias. E para finalizar, o início do ano escolar é ainda uma incógnita. Lembrando que aqui no continente europeu as aulas começam em setembro. As decisões deverão ser tomadas pelos governos regionais. O Ministério da Educação descartou a hipótese de atrasar o início das aulas presenciais previsto a princípio para a próxima semana. Aqui em Madrid, as autoridades se reunirão hoje para ver as medidas que deverão ser adotadas para preservar a saúde dos alunos, professores e funcionários das escolas.
De Madrid, André Peixoto para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olha, como a gente sabe, o distanciamento social, uma das formas de frear o avanço da pandemia, fez boa parte das empresas implantar o trabalho remoto. À primeira vista, o home office pode parecer simples e até mais fácil, mas trabalhar em casa pode ser uma armadilha para a saúde mental e gerar, por exemplo, a doença de burnout, um distúrbio psíquico precedido de esgotamento físico e mental intenso. Então a gente vai conversar agora ao vivo com a psicóloga Georgia Moura. Bom dia, seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias. Ô, Georgia, como o home office então pode agravar ou gerar, né, a doença do burnout? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Veja, primeiro falemos assim daquele que já tem, né? Então, o que já foi diagnosticado com a doença, a pessoa que já tem, ela precisa ter o triplo do cuidado por conta da exigência que é não ter, ter misturado ali no ambiente de casa o espaço de descanso e o espaço de trabalho. Então, aí serve tanto para quem já tem como para quem não tem esse diagnóstico, que é tomar o cuidado e tentar determinar o espaço onde você trabalha. E quando eu digo espaço, não estou falando só do espaço físico, mas estou falando também do espaço-tempo. Ou seja, quando a gente está em casa, naturalmente a gente tende a se entregar mais ao trabalho. Por quê? Por conta da pandemia, a gente não tem para onde sair, não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente acaba ficando em casa mais, e ficando em casa, já que eu estou em casa, vou fazendo. Só que o trabalho, ele precisa de um limite de espaço e você precisa do descanso para que você não possa esgotar a sua mente. Então, criar rotina e obedecer tempo e espaço, tanto físico, né, concreto, como espaço-tempo, é sem dúvida um jeito de fazer com que a pandemia não gere em você um adoecimento sério. E ao invés de sair da pandemia sem coronavírus e sem doença nenhuma, você sairá às vezes sem coronavírus, mas com esgotamento mental extremamente danoso para o resto da sua vida. Ô, Georgia, você já deu algumas dicas aí bem legais, importantes, mas você teria ainda outras dicas para ajudar as pessoas a lidarem com esse tempo mais exigente, né, e evitar a doença do burnout, ou pelo menos impedir o agravamento da doença? Claro, então, Rodrigo, veja, você que está nos ouvindo, olha, eu quero que você entenda, algumas coisas são importantíssimas para a existência humana. Elas não são luxo, elas são necessidades. Então, todo ser humano precisa de descanso, todo ser humano precisa dormir, todo ser humano precisa de um momento de fraternidade. O que é fraternidade? Onde você compartilha afetos, onde você compartilha carinho, atenção. Então, todo ser humano precisa disso. Como a gente precisa disso, então um bom jeito de evitar é que você, na realidade, mesmo que a gente está vivendo por conta da pandemia, você tente manter esses espaços. Ou seja, faça sim encontros virtuais com seus amigos, faça sim momentos de fraternidade com as pessoas com quem você mora. Não ache que é tempo perdido parar para assistir um filme, todo mundo junto, comer uma pipoca. Então, são coisas simples que podem nos manter saudáveis. Não vá se empolgando com a necessidade do trabalho e tentando atendê-la em toda a sua demanda num único dia. Divida, faça uma agenda de trabalho, cronometre ali o tempo que você vai trabalhar. Diga aos seus colegas de trabalho, em tal horário eu não irei atender o celular, porque isso vai manter o seu espaço de existência protegido e garantido. Porque, volto a dizer, né, Rodrigo? Senão a gente acaba protegendo a vida ao mesmo tempo destruindo, né? Com o argumento de proteger, a gente acaba destruindo. Então, manter a vida viva com todas as suas necessidades é o que a gente precisa fazer para evitar qualquer doença, mas principalmente o burnout. Isso aí, Georgia, obrigado aí pelas dicas, pelas orientações, com certeza vão ajudar muita gente, porque o que a gente espera realmente, né, que dessa crise da pandemia que a gente está vivendo, todo mundo saia melhor,
né, quando passar tudo isso. A seguir, a gente fala do presente que o Papa Francisco mandou ao Brasil e a gente conversa com o bispo da Diocese de Tocantinópolis. Ele vai expressar, né, aí, como ele recebeu esse presente do Papa. É daqui a pouco, após o intervalo. Em Israel, passou de 100 mil o número total de casos do coronavírus. A gente vai conversar agora com a Danúbia Gleiser. Ela mostra para a gente como as basílicas, principalmente os lugares santos, estão se organizando. E ela vai mostrar a programação lá em Nazaré, onde está um dos santuários marianos mais importantes, que é a Basílica da Anunciação. Além dos lugares que marcam a vida de Cristo na Terra Santa, os locais marianos também atraem a atenção de muitos turistas e devotos de Nossa Senhora. Em Nazaré está a Basílica da Anunciação e, bem próximo a ela, a igreja dedicada a São José, que guarda o local onde morou a Sagrada Família. Na Basílica, as celebrações desde o início da pandemia têm sido realizadas com um número pequeno de fiéis por causa das medidas restritivas ligadas à pandemia. Com o início da pandemia do coronavírus, a nossa vida na Basílica da Anunciação mudou completamente. De um grande número de peregrinos de muitas partes do mundo, com tantas missas todos os dias, hoje nós temos somente a comunidade local, os frades que celebram e as missas da nossa paróquia latina. Temos sempre o álcool gel na entrada da Basílica, também pedimos o uso da máscara e também a distância de segurança. Sem a presença de peregrinos e com o número de participantes das celebrações reduzidos, a missão de levar a Terra Santa a todos se intensificou. Com a pandemia, a Basílica da Anunciação continuou a missão de enviar as celebrações da Basílica para o mundo católico, para as TVs católicas do mundo, com a ajuda da TV Canção Nova, que manda não somente para as TVs católicas, mas também para o Facebook, para o YouTube e outras redes sociais. Temos as celebrações durante a semana, temos a adoração todas as quintas-feiras, também a Fiacolata, a procissão luminosa, o sábado, e na terça-feira o Rosário, em honra a São José, além do Ângelus, todos os dias, a meio-dia, na Gruta da Anunciação. Lembra que o CN Notícias anunciou a doação do Papa Francisco ao Brasil de 18 ventiladores pulmonares e 6 aparelhos de ultrassom? Esses equipamentos já chegaram e um dos beneficiados foi o Hospital Dom Orione, da Diocese de Tocantinópolis, no Tocantins. E quem vai falar mais sobre essa boa notícia é o bispo diocesano, Dom Giovanni Pereira de Mello. Irmãos e irmãs que acompanham a TV Canção Nova, saudações fraternas. Estou aqui como bispo da Diocese de Tocantinópolis para agradecer ao Santo Padre, ao Núncio Apostólico Dom Giovanni Danielo, que nos presenteou neste domingo com 3 ventiladores de terapia intensiva e uma ultrassom portátil que foram doados a um hospital caritativo, o Hospital São Luís Orione, aqui em Araguaína, e que atende toda a população do norte do Tocantins, sul do Maranhão e sul do Pará. Então foi um grande presente que a Igreja de Tocantinópolis recebeu, que o Hospital São Luís Orione recebeu e que a população do norte do Tocantins também recebeu. Essa doação do Papa Francisco expressa a solidariedade da Igreja, principalmente com as realidades mais sofridas com essa pandemia do coronavírus. A doação chegou até a nossa diocese através de um diálogo da Diocese de Tocantinópolis com o senhor Núncio Apostólico Dom Giovanni Danielo, que através da esmolaria
do Papa Francisco. Que legal, né? Olha, essa edição do CN Notícias está terminando, mas ao longo da programação você fica bem informado num boletim de notícias. E à noite, o Canção Nova Notícias, às 6:45. Um bom dia e até amanhã.